STF condena Bolsonaro a 27 anos de prisão por golpe de Estado. Senador diz ter orientado Fux a votar contra a condenação de Bolsonaro para escapar de sanções dos Estados Unidos. E a CPMI do INSS aprova quebra de sigilo bancário de investigados. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. Começando mais um Fato Brasil aqui na WTV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando que você pode acompanhar todas as nossas redes sociais da WTV Brasil, inclusive no YouTube aí, ó, são todas aí embaixo, Facebook, Instagram, Blue Sky, o X, os Threads, o TikTok, o Quai, no YouTube, como eu já disse, tudo @WTV Brasil. Deixa seu like, seu joinha. Se inscreve no nosso canal, manda seu comentário. Você também pode assistir a nossa programação 24 horas da WTV Brasil no canal 89 da Soul TV. É isso mesmo, pessoal. Começando o dia hoje de uma maneira bem diferente. Feliz, pessoalmente feliz, porque a gente vai trazer agora a notícia que a gente esperava que viesse na completa amanhã. Mas adiantaram o sextou e virou um quintou. Tudo bem que se você estiver assistindo na sexta de manhã, já é sextou. A verdade é que hoje a gente está trazendo uma notícia que é histórica no nosso país, não é verdade? Bom, vamos começar então com essa notícia, tá? Tira a música, atenção a todos. Eu tô aqui, inclusive, com um probleminha aqui na questão do switcher, então tô com essa câmera aqui, mas vamos lá. Problema a gente resolve e quem sabe faz ao vivo. Lembrando que o programa é gravado um pouco antes, mas eu também não fico parando o programa para toda hora, né? Arrumar, então, se der para arrumar aqui no ar, a gente arrumou. Ó, passei de câmera, é isso que eu queria. Vamos lá então. Olha a notícia bombástica, a notícia do dia, a principal notícia de hoje. Primeira turma do STF, Superior Tribunal Federal, condena Bolsonaro e outros 7 réus por golpe de Estado, né? Bom, como eu já disse no início, com um sorriso no rosto, e eu já explico por quê, o Supremo Tribunal Federal fez história nessa quinta-feira, 11 de setembro. Incrivelmente, um dia que é triste para algumas pessoas, porque relembra aquela tragédia lá lá em 2001, né? Mas hoje é dia de festa para alguns brasileiros, para outros não. Mas enfim, a primeira turma da corte condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão por envolvimento em um plano de golpe de Estado. Outros 7 réus também foram condenados no mesmo processo. O voto decisivo foi da ministra Carmen Lúcia, que desempatou, né? Que acompanhou o relator Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino. E apenas Luiz Fux divergiu, em parte, defendendo a absolvição de Bolsonaro em alguns dos crimes. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, né? Porque descobrimos aí a possível motivação aí. Um escândalo também. Bolsonaro foi condenado por 5 delitos: tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Mesmo com o voto ainda pendente no final aqui, mas a gente escreveu a notícia, eu ia começar a gravar, aí o Zanin deu o seu voto, entendeu? Então fechou tudo. Então o Zanin tava demorando um pouco tava lendo o seu voto, não é que tava demorando, quem demorou foi o Fux, que ficou 12 horas falando, né? Bom, de qualquer maneira é a primeira vez que um ex-presidente da República é condenado pelo STF por crimes ligados a uma tentativa de golpe contra a democracia brasileira. E isso é bom. Isso é bom porque... Por quê? Primeiro, porque foi um julgamento, por mais que o Fux disse que não, mas daqui a pouco eu vou comentar um pouco sobre o veredito do Fux, mas foi um julgamento aberto, todo mundo
mundo viu o julgamento, todo mundo viu os votos, as considerações, enfim, houve direito de defesa, e só porque a defesa não conseguiu provar que Bolsonaro não tinha nada a ver, isso não quer dizer que exista em curso uma ditadura da toga, entendeu? Essa que é a verdade. Porque aqui, por mais que assim, eu não sei você em casa, talvez alguns não vão mais me assistir depois do que eu vou falar, mas eu vou falar. Vocês lembram do governo Bolsonaro? Vocês lembram das dificuldades na questão da vacina, na questão da Covid? Dele tirando sarro da cara enquanto tinha pessoas morrendo? 700 mil brasileiros morreram diretamente de Covid e pelo menos metade, ou mais a metade, poderia ter sido evitada se a gente tivesse acesso à vacina, acesso à prevenção, um incentivo de um governo que deveria ter feito o mínimo e não fez. Tudo que o governo Bolsonaro fez na pandemia foi por pressão, foi porque a oposição na época lutou, foi por auxílio emergencial, não foi um favor do Bolsonaro, foi obrigação e que foi aprovado, que foi levado para o plenário, aprovado na época, a oposição. Bolsonaro foi um verdadeiro terror para todos nós que moramos no Brasil. Eu conheço conhecia, no caso, muitas pessoas que morreram de Covid, mas o julgamento do STF não foi sobre isso, porque ele também deveria ser julgado sobre essas questões. O julgamento no STF é em relação à tentativa de golpe de Estado, ao qual tudo indica que ele seja o chefe da organização criminosa, condenado. Agora sim eu posso dizer, condenado. E aí eu vou puxar aqui pro antigo Victor. Lembra, você que me assiste desde 2011, você lembra que o antigo Victor era bem bandido bom, bandido morto, lembra disso? Sim, graças a Deus eu fui melhorando a minha mentalidade e passei de uma pessoa que apenas gritava e fazia um jornalismo indicativo, onde bandido bom, bandido morto, rasgando foto de político de oposição, essas coisas todas, fazendo esse circo, que foi o jornalismo que eu aprendi quando comecei a ser jornalista. Com muito respeito às minhas origens, mas agora eu faço um retorno. Se bandido bom é bandido morto, eu não vou dizer que é morto, né? Mas o bandido bom, na verdade, é o bandido que passa por julgamento e que é condenado e que é preso. E é isso que é apenas isso. Como um cidadão brasileiro, como um jornalista no exercício das suas faculdades mentais e profissionais, eu simplesmente desejo vim noticiar aqui amanhã que Bolsonaro está na papuda. Porque lugar de bandido é na cadeia. E Bolsonaro agora sim, julgado com o rito corretamente, discordando do que o Fux falou, Bolsonaro agora tem que ir pra papuda. É isso, lugar de bandido é na cadeia. Agora ele tá com aquela cara, ai meu Deus, eu sou um pobre, coitado, eu vou morrer na cadeia, a cadeia não tem condição. Mas quando ele tava tirando a chacota das nossas famílias que estavam morrendo por Covid, ele não tava assim, ai meu Deus do céu, né? É só lembrar de tudo que ele fez no governo dele. Um governo de terror, porque isso que foi. Eu sei que muitas pessoas falam assim, você está tomando posição. Estou, vou vir aqui para outra câmera, eu estou. Porque é o seguinte, tem certas coisas que a gente tem que tomar posição. E eu jamais vou tomar posição para uma ideologia que exclui pessoas, que mata pessoas. Isso vocês não esperem de mim. A questão não é de ser de direita ou de esquerda. Eu sou a favor da verdadeira vida. Porque tem gente que fala que é defensor da vida, mas está defendendo matar gente, deixar a gente passando fome, entre outras coisas. Tá? Sou polêmico sim. E se você acha que isso é ser de esquerda, então eu sou. É isso. Tá bom? Está falado. Não quer ouvir a verdade? Vai lá ver novela na Record, porque eu sei que o pessoal é anti-Globo também. Eu também não sou muito chegado na Globo não, mas tenho os meus motivos pela questão técnica, pela ideologia também do veículo. Aqui não somos independentes da Globo não, e ela faz o que ela quiser, que é o melhor pra ela. Mas muito provavelmente as pessoas que me odeiam agora estão rindo ver a novela da Record. Então pode ir, vai lá assistir a novela bíblica da Record e seja feliz. Só não vem encher o meu saco, porque eu tenho posição sim.
porque eu analiso os fatos sim, e é isso. Quando o Lula foi preso, eu também defendi a mesma coisa que defendi pro Bolsonaro. E o que eu vou dizer aqui também vai deixar muita gente chateada comigo, e tá tudo bem, fiquem, mas quando o Lula foi preso por provas que até hoje não apareceram, e eu inclusive compartilhei um texto de um outro jornalista que era de direita, que era extrema direita e que não é mais, graças a Deus, falando a mesma coisa, e eu faço das palavras deles a minha. Quando o Lula foi preso, ele se entregou, ficou preso, recusou tornozeleira eletrônica, e todo o processo para a saída dele da cadeia foi feito de forma legal. Quando eu falo legal, pelo processo, na justiça. Em nenhum momento, nenhum Lula ou qualquer defensor de Lula veio falar para derrubar esse STF, para impeachment ministro, nem nada. E isso só veio quando começou a investigação e o processo da extrema-direita, começando por Bolsonaro e toda a quadrilha. Sim, uma quadrilha. Então, se antes a gente falava que os apoiadores de Lula eram uma quadrilha, agora os apoiadores de Bolsonaro também é. Então é o seguinte, meu amigo, se você não gosta do que eu tô falando, escolha a tua quadrilha e seja feliz. É isso. É isso. Aqui no Fato Brasil, a gente fala a verdade, com a minha interpretação, claro, né? Todo mundo tem lado. Quem não tem... Gente, quem não tem lado... Quem é neutro é só shampoo de criança. Essa que é a verdade. Eu defendo a democracia, isso eu sempre falei aqui desde 2011, a favor da democracia, a favor da humanidade, a favor de várias pautas, algumas de esquerda, outras nem tanto, mas você nunca mais vai me ouvir falar aqui que o bandido tem que morrer, ou que tem que matar, ou que tem que não sei o que lá. Sabe, isso você não vai mais me ouvir. Se ouviu no começo, se pegaram meus vídeos antigos, vão ver. Vão ver um monte de bandido bom, bandido morto, rasgando foto de política, essas coisas, porque era pra gente fazer o circo. Mas agora não. Isso faz mais de 10 anos. A gente evolui. Graças a Deus o ser humano pode evoluir se quiser. Evolua você também. Comece a tratar a sua vida baseada em fatos, como a gente faz aqui no Fato Brasil. E os fatos demonstram. Essa condenação está correta. É isso. E não tem mimimi. Não gostou? Me exclua. Não assista. Não precisa assistir WTV. Faz o que você quiser. Tá bom? Faz o que você quiser. Mas aqui, vem assistir o Vitão, vai ouvir o que o Vitão tem que falar. É isso. Ah, mas eu não concordo, você tem que abrir espaço. Se você acha que tem que abrir espaço para gente que fala besteira, que fala coisa, não é que fala o contrário de mim, eu respeito muito bem a opinião contrária, mas aí não é questão de opinião, gente. O cara, vocês viram o que o cara aprontou, o que o cara tá aprontando. E agora o Trump, naturalmente, o Trump vai fazer uma retaliação, porque é amigo, né? O filho lá do presidente, né, o Eduardo, vai fazer o inferno lá nos Estados Unidos agora, né? Mas se isso é ser patriota, ferrar o país por causa do papai. Então, meus amigos, eu não sei, as coisas estão mudando de figura, essa que é a verdade. Então é isso, meus amigos. Desculpa, eu acho que tinha que falar o que eu falei, porque eu já ouvi muita gente enchendo o saco, já ouvi muita besteira e muita gente falando besteira mesmo, inventando coisa, ou falando assim, não, que isso é ditadura de toga, o Alexandre de Moraes é um ditador. Amigo, vou falar nessa câmera aqui. Acorda para a realidade. É isso. Ah, mas eu acho que você tem que trazer o jornalista que discorda de você. Então faz o seguinte, amigo. Abre um canal, como eu abri aqui a WTV, e põe essa pessoa para falar no teu canal. Aqui é fato. Aqui eu só falo o que eu estou baseado. Tudo que eu falei aqui, estou amplamente baseado em todos os fatos até agora. Como jornalista, é a minha obrigação não vir falar mentira. É isso. Pronto, falei. Perdi a audiência, eu sei. Vão encher o meu saco, eu sei. Mas é isso. Quer ouvir o que quer? Sei lá, fica lá com as pessoas que pensam igual a você. Eu sempre tive uma boa relação com direita, com esquerda, com o centro, com os verdes, com os extremas, até os extremos esquerda. Embora eu não concorde com as atitudes extremistas de nenhum lado, mas eu conheço gente que é de extrema esquerda e que, incrivelmente, não é tão extremo quanto a gente tá vendo os extremistas de direita pelo mundo, né? Mas isso fica uma discussão, sim, um debate, talvez, para uma outra data. Vamos lá que tem mais. O Moraes diz que 8 de janeiro não foi domingo no parque. O ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, voltou a criticar as tentativas de minimizar a gravidade do ataque às instituições em Brasília. Durante o julgamento, hoje, né, Moraes afirmou que 8 de janeiro não foi um domingo no parque, como alguns tentam retratar, mas sim um ataque direto
direto à democracia, planejado e incentivado por lideranças políticas e agora condenado essas lideranças políticas, né? Ele destacou que a invasão e a destruição do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal tiveram a intenção clara de derrubar o resultado das urnas e impedir a posse do presidente eleito, que era o Lula. E foi eleito no voto, ou seja, não precisou dar golpe para voltar a ser presidente, não. Foi eleito no voto. Segundo o ministro, os fatos são comprovados por mensagens, vídeos e pela participação organizada de grupos que atuaram de forma coordenada. Para Moraes, minimizar a violência daquele dia é uma forma de desrespeitar as vítimas e os servidores que resistiram ao ataque. E se você tem dúvida, é só você buscar as imagens aí do dia 8. Na TV Brasil, a gente até passa aqui o Caminhos da Reportagem, tem 2 Caminhos da Reportagem que falam sobre isso, que já foram ao ar, e eu acredito que a gente poderia fazer um especial aí no final de semana e colocar esse programa no ar de volta. Mas está no YouTube da TV Brasil, que é a TV pública, não é da WTV, é da TV pública, a TV Brasil, Caminhos da Reportagem sobre o 8 de janeiro. Assiste lá, você vai ver. Tá tudo documentado, tem provas e tudo mais. Não é um achismo, é porque eu defendo Lula. Não tem nada a ver com Lula isso, gente. Tem nada a ver com Lula. É isso. Olha o barulho da moto. E a moto passou, hein? A moto passou. Bom, gente, vamos lá. Continuando o programa, porque eu me alonguei um pouco, mas a gente vai tendo. Agora, o escândalo de Brasília. Olha só, um pouco antes da condenação, porque a condenação meio que ofuscou. Mas a gente precisa falar sobre isso. Eu li ontem, falei um pouco a minha opinião sobre a questão dos votos. O Fux que deu o voto contrário à condenação de Bolsonaro e os outros 7, mas ele tem todo o direito de dar o voto do que ele achar, tá certo? Beleza? Isso eu continuo falando isso, defendendo isso. Ele, como ministro do STF, ele tem o direito de dar o voto. Só que aconteceu uma coisa que é polêmica, e isso pode talvez ter alguma consequência, eu não sei. Mas veja bem se isso não soa estranho para você também. Uma revelação polêmica sacudiu Brasília antes da revelação que foi a condenação de Bolsonaro e os outros 7. O senador Marcos Duval publicou e depois apagou um vídeo dizendo que orientou o ministro Luiz Fux a votar contra a condenação de Jair Bolsonaro e aliados. A justificativa dele evitar que sanções dos Estados Unidos atingissem o Brasil e os ministros do STF. Ele fez o vídeo e apagou. Mas os órgãos de imprensa conseguiram salvar o vídeo e a gente vai passar o vídeo aí para você mesmo ter as suas próprias conclusões. Assista. Bolsonaro que não entrou na lista, gente, são coisas óbvias. Óbvias. É só parar e raciocinar. Opa, peraí. Por que o Fux não entrou na lista? Imprensa, vocês que gostam de... Por que vocês não questionaram isso na imprensa? Não publicaram isso? Por que o Fux não entrou na lista dos Estados Unidos? Fiz a reunião, foi excelente a reunião, excelente. O Fux é um cara humano, justo e já não aguentava mais. Está calado. E a conversa foi, eu disse a ele, segue, inicia, discordando do que está acontecendo, do que o STF está fazendo, porque senão o seu nome vai entrar na lista. E expliquei o que era a lista. Inicialmente perde visto, ele, família, eternamente. Depois, se continua gravando, vai para a lei magnífica. Preciso falar alguma coisa? O ministro Fux falou que o juiz ontem, lembra ontem? Que os juízes têm que ser imparciais. Que o juiz não pode tomar partido do que está julgando. Nisso ele tem razão. O juiz tem que ser imparcial. E se Alexandre de Moraes e os outros fizeram isso, também estão errados. Mas, santa hipocrisia, né? Se isso for verdade, Fux se mostrou ser um hipócrita. Porque defende uma autonomia e uma isonomia de algo que ele mesmo não teve. Porque pelo que o Marcos Duval falou, e se for verdade, eu não estou acusando o Fux, eu estou achando, se for confirmada essa informação, a reunião aconteceu. E se o Fux votou baseado na orientação do que o Marcos Duval falou e apagou depois, porque viu que fez caquinha, né? Aí apagou.
Mas a internet está sempre de olho, viu, Marcos Duval e outros políticos aí. Qualquer político, viu? Até o Lula. Se fizer merda, botar no ar, depois pagar, a gente vai ver. E a gente vai falar. Mas pensa, se é tão isonomia, então quer dizer que ele votou contra porque ele não queria perder o visto e ir na tal da lei que o Trump está ameaçando colocar? Ah, vá! Ah, vá! Né? Precisam falar alguma coisa? Se o voto dele foi baseado nisso, então tá explicado porque votou contra, né? E não é porque não quer que o Brasil sofra sanção, é porque tá com medo de perder visto, pra não... E a família, pra deixar de ver o Mickey lá, né? Ir lá para os Estados Unidos e tal, que eu já disse que muito provavelmente, se eu quiser ir para os Estados Unidos, meu visto lá vai ser negado, porque eu falo contra mesmo. Enquanto estiver ameaçando a nossa autonomia, ameaçando o nosso país, tem que falar contra mesmo. Quem que eles pensam que são? Donos do mundo? Não são, não. Bom, depois da repercussão, o senador divulgou uma nota afirmando que o contato ocorreu por canais institucionais e negou ter discutido o mérito dos processos. Primeiro ele fala que discutiu, depois ele volta atrás, dizendo que a sua atuação foi informativa, entre aspas. Ou seja, há contradição entre o que disse no vídeo e a nota anterior. Nota posterior, quer dizer, que é essa nota que ele lançou. E não há provas apresentadas por ele até aqui. Ou seja, claro, é uma especulação. Pode não ter acontecido realmente, ele pode não ter discutido o mérito. Mas de acordo com o que ele falou, discutiu sim. E aí tem que ver o que é verdade. Se ele discutiu ou se ele falou uma besteira muito grande e apagou o vídeo porque sabia que isso ia complicar para o Fux também. Então é necessário uma investigação sobre isso. Porque isso é uma denúncia séria. Isso é algo sério. O juiz não tem que ter autonomia e isonomia? Então, se existe alguém falando que não houve, tem que se investigar, seja ele qual for. Se o Alexandre de Moraes também não teve, tem que se investigar. Tem que acontecer, tem que ser igual. A justiça tem que ser justa, né? Então é isso. Fica aí essa discussão que foi algo que mexeu com Brasília antes da condenação. E a CPMI do INSS aprova a quebra de sigilo bancário de investigados. A CPMI do INSS aprovou a quebra de sigilos bancários e fiscal dos investigados ligados a supostas irregularidades do Instituto Nacional de Seguro Social. A medida atinge pessoas físicas e jurídicas suspeitas de envolvimento com fraudes que teriam desviado recursos do sistema previdenciário. Com essa decisão, os parlamentares querem acessar movimentações financeiras para entender como funcionava o esquema e identificar os beneficiários finais. Entre os alvos são as empresas que prestam serviços ao INSS e os intermediários apontados como operadores das fraudes. Os parlamentares afirmam que o material obtido deve ajudar a comprovar a existência de uma rede organizada para explorar brechas no sistema. Os dados agora vão ser repassados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras e ao Ministério Público, já que atuam em conjunto com essa comissão. A expectativa é que os primeiros relatórios sejam apresentados nas próximas semanas, aumentando a pressão sobre os investigados. E a gente continua acompanhando esse caso, eu já tinha falado, e é importantíssimo essa CPMI, e vamos acompanhar para ver os resultados. Porque quem é bandido aí também tem que ser preso. Lógico, depois de passar por todo o rito de condenação, com todos os direitos que tem que ser dados às pessoas. Mas é necessário essa investigação, isso é muito importante. E a gente continua batendo firme nisso e acompanhando. E, gente, o governo federal oficializou a criação de 2 dias nacionais dedicados à prevenção. O 10 de setembro passa a ser o Dia Nacional da Prevenção do Suicídio. E o 17, que foi ontem, né? E o 17 de setembro, que vai ser agora na semana que vem, será o Dia Nacional da Prevenção da Automutilação. Isso é muito importante. Não por ter o dia, mas pela campanha. As datas que entram para o calendário oficial do país têm o objetivo de ampliar. Não é feriado, é só um dia temático, tá? Então, as datas que entram para o calendário oficial do nosso país têm o objetivo de ampliar a conscientização, estimular debates nas escolas, nas comunidades e nos serviços de saúde, além de reforçar campanhas educativas. De acordo com o Ministério da Saúde, a medida faz parte de uma política mais ampla de valorização da vida, especialmente no contexto do Setembro Amarelo, que já é um mês dedicado a prevenções
né, nesse sentido, que já marca as ações, né, de prevenção de suicídio em todo o Brasil. A iniciativa pretende fortalecer os canais de atendimento psicológico e incentivar que estados e municípios também criem campanhas locais, garantindo que a informação chegue ao maior número possível de pessoas. Especialistas lembram que falar sobre o tema de forma responsável é uma das principais formas de salvar vidas, já que a informação correta ajuda a reduzir o estigma e estimula a procura de ajuda. Isso é muito importante, gente. Muito importante. Então é legal. E aqui na WTV Brasil a gente também vai apoiar essas campanhas. Se vir no ar aí, a gente vai colocar no ar. A gente pretende até fazer algumas matérias sobre isso para ajudar. A gente sabe que o mal do século é a depressão, isso pode gerar suicídio, isso pode gerar automutilação, e as doenças da mente estão em alta em razão da vida estressante que a gente leva e tal, às vezes uma vida cheia de abusos, e eu acho que é muito importante a gente dar um foco para tentar fazer a nossa parte para prevenir e ajudar pessoas que estão nessas condições. Isso é muito importante. Chegando ao final do programa, né? E aí, como é que vai ser o seu sextou? É quintou, mas amanhã já é sextou, né? Mas vamos lá, atenção, gente, alerta vermelho. Baixa umidade atinge 3 estados e o Distrito Federal. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho para baixa umidade relativa no ar em Goiás, Minas Gerais, Tocantins e no Distrito Federal. Os índices podem ficar abaixo de 12%, aumentando o risco de incêndios florestais e problemas respiratórios. A recomendação é redobrar a hidratação e evitar atividades físicas intensas ao ar livre nesses locais. Atenção, em Goiás, Minas Gerais, Tocantins e Distrito Federal, né? E a gente vai, infelizmente, encerrar o programa com uma notícia triste. Morreu nessa quinta-feira em Brasília, aos 54 anos, a economista, servidora pública e militante do PSOL, Roseli Faria, que é mulher negra. Roseli foi uma referência na formulação de políticas públicas e orçamentárias e no combate ao racismo. Ela enfrentava um câncer coloretal. Vamos pôr, tem a foto dela aí, não tem? Tem uma fotinho dela aí que a gente colocou para poder fazer a nossa homenagem. Então, ela é a Roseli Faria. A economista ela foi pioneira nas comissões de heteroidentificação e lutou pela implementação da política de cotas raciais para o ingresso nas universidades e carreiras públicas. Então, a gente fica triste em perder uma pessoa com essa importância social do nosso país. E infelizmente vamos ficando por aqui com essa perda. Mas alegres porque a justiça está sendo feita e Bolsonaro está condenado a 27 anos de cadeia. É isso. Temos que comemorar para que ninguém venha tentar dar mais golpe de Estado no nosso país. É por isso que isso é importante. Não é só porque a gente não gosta do Bolsonaro. É porque a pessoa que vai tentar dar o golpe de Estado aqui de novo vai pensar 2 vezes em dar um golpe, sendo que se der o golpe e falhar, porque se der e conseguir, já era, né? Mas se der e falhar, como foi o que aconteceu nessa tentativa aí em 2022, vai ser julgado e vai pra cadeia. Isso que é importante. É isso que é importante. Vou ficando por aqui, deixando você aí agora com a nossa programação da WTV e no nosso YouTube. Mande seus comentários, beleza? Se você não concorda comigo, tá tudo bem. Mas se você acha um absurdo o que eu falei, a porta da casa é serventia. Aliás, a porta da casa não. A porta da rua é a serventinha da casa, tá bom? Tchau, pessoal, e até amanhã. Tchau.